Estamos de volta e eu quero continuar agradecendo você que tem escutado o nosso apelo e tomado a iniciativa de começar a fazer parte desta família que é a Associação do Senhor Jesus Rede Século XXI. Agradeço aqui a Clemência Alves Ribeiro Oliveira, que é de Coronel Murta, em Minas Gerais, e é nossa nova sócia. Muito obrigado pela sua decisão de investir nesta obra de evangelização, que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Obrigado também a Maria do Carmo Martins, da Rocha Fortes, de Barbacena, Minas Gerais, também participando aqui com a gente, apresentando a sua vida. Eu quero voltar aqui na dona Clemência, porque ela está dizendo assim, ó, em especial, ela está pedindo uma bênção especial, porque hoje é o aniversário dela, ela está completando 77 anos. Muito obrigado, viu, pela sua decisão de investir nessa obra, e eu quero pedir a Deus que derrame uma bênção muito especial, te dando saúde, alegria, paz, e dando o alicerce da verdadeira fé. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado aí, dona Clemência, feliz aniversário. E aí a Maria do Carmo, que é lá de Barbacena, Minas Gerais, está pedindo pela cura de uma situação difícil que ela está passando e apresentando aqui toda a sua família. A Ana Helena Crum de Almeida, de Campinas, também apresentando todas as áreas da sua vida, situação financeira, pelo trabalho, pela cura da depressão da Ana Helena e pelo inquilino, está pedindo aqui por umas situações difíceis que está vivendo. Obrigado, então, a você que está participando com a gente, porque a sua participação é de extrema importância para nós aqui da Rede Século XXI. Muito obrigado, você que está participando com a gente. Olha só, você tem acompanhado aqui, você já acompanhou no bloco anterior, as imagens aí da visita do Papa Francisco a Cuba. Todos os lugares onde ele tem passado, você vê que tem sempre uma grande multidão, né? O povo acompanhando ali, muito de perto, a visita do Papa Francisco. Por onde ele tem passado, ele tem deixado admiradores lá em Cuba. Acompanhe comigo. Na Praça da Revolução de Havana, o Papa Francisco celebrou uma missa solene que emocionou muitas pessoas neste domingo. O Santo Padre, conhecido como o Papa dos Pobres, encanta os católicos na sua viagem a Cuba. Muito significativo e reconciliador, estamos muito contentes, orgulhosos do jeito que o Papa se dirigiu à nossa pátria e filhos. Estamos muito alegres de poder receber o Papa em Cuba. É muito importante que, no final, o Papa foi intercessor entre os Estados Unidos e nós. Mas é muito importante que eles percebam que o bloqueio afeta a vida em Cuba. Não afeta o Estado ou ao presidente, mas a nós. Por causa da reconciliação diplomática entre Cuba e os Estados Unidos, muitos americanos puderam viajar até a ilha para ver o pontífice. Para muitos americanos, este Papa é uma estrela do rock. Os Estados Unidos amam o povo cubano. Agora, com a restauração das relações, os americanos estão felizes de vir aqui e estar com o povo de Cuba. O Papa irá nesta segunda-feira para Holguín e depois para Santiago de Cuba, no leste da ilha, antes de embarcar em sua viagem aos Estados Unidos, onde vai permanecer até o dia 27 de setembro. E aqui você sabe, você vai acompanhando as notícias mais atuais da vida da igreja. Você já viu no bloco anterior imagens da missa, imagens de todo o trabalho pastoral dessa visita apostólica que o Papa Francisco tem feito em Cuba. Nós vamos ter mais notícias ainda, porque agora nós temos a participação ao vivo da Renata Moreto para trazer para você informações da viagem do Santo Padre a Cuba e também aos Estados Unidos. Nós vamos receber então aí ao vivo a Renata Moreto. Bom dia, Renata. Bom dia, Padre Nilson. Bom dia para você que está em casa assistindo Você Pode Ser Feliz. Olha, Padre, como a gente viu aí na reportagem, o Papa Francisco tem sido muito bem recebido em Cuba. Isso foi até uma surpresa para a própria igreja, já que a igreja sofreu restrição lá em Cuba durante muito tempo. As pessoas não podiam expressar a fé livremente. Então, essa recepção tão calorosa aí ao Papa Francisco foi uma surpresa muito agradável até para a própria igreja. Como o senhor já mostrou também, ontem ele esteve na cidade de Holguín, no leste do país, no interior do país, celebrou missa lá, abençoou a cidade. Ele foi até o ponto mais alto da cidade, que tem uma cruz muito simbólica para a população de lá, abençoou toda a cidade. E ainda ontem ele foi para outra cidade que chama Santiago de Cuba. Lá ele teve um encontro com o clero.
Primeiro ele se encontrou com os bispos no seminário de São Basílio Magno e logo depois, à tarde ainda, ele foi para o Santuário da Virgem da Caridade do Cobre, que é a padroeira do país, e lá ele celebrou uma missa com os bispos e também com o clero ali da cidade. E aí, Padre Nilson, a gente já está acostumado, Papa Francisco não gosta muito de discurso, de ler homilia. E aí ele falou assim, olha, eu tenho uma homilia preparada, mas eu vou deixar aqui, depois alguém imprime, dá para vocês meditarem, mas eu vou falar de improviso. A gente vai conversar sobre caridade. E pegou todo mundo de surpresa, fez uma homilia muito bonita. A gente já está acostumada com essas atitudes do Papa Francisco, né, padre? Pois é, o Papa Francisco tem sempre tido essas atitudes, né? Além de ter o papel ali, ele fala de improviso. Mas e hoje, como é que está o dia do Papa Francisco? Quais são as notícias de hoje, Renata? Hoje, padre, ele continua em Santiago de Cuba, ainda está lá. Nesse momento, ele preside uma missa, preside uma celebração eucarística no Santuário da Virgem de Caridade, que a gente já viu, é a padroeira do país. Está celebrando nesse momento lá. A gente vê imagens aí, olha, da chegada dele a Santiago de Cuba, a Holguín. O Papa Francisco está lá celebrando uma missa agora. Logo depois, ele tem um encontro com as famílias, ainda lá no Santuário de Santiago de Cuba. E aí depois ele volta para Havana, volta para a capital do país. Lá ele faz uma cerimônia rápida de despedida no aeroporto de Havana e segue ainda hoje para os Estados Unidos. Ele deve chegar a Washington ainda hoje. Lá nos Estados Unidos ele tem mais uma programação apertada, fica lá entre amanhã e o domingo, dia 27 de setembro. Lá ele tem encontros na ONU em Nova York, no Congresso dos Estados Unidos, tem encontro com o presidente Barack Obama e vai para o Encontro Mundial das Famílias na Filadélfia, onde ele está sendo muito esperado, vai fazer uma missa de despedida, de encerramento do encontro. E a gente, claro, mostra tudo aqui na TV Século XXI. A cobertura completa você tem no Século News, daqui a pouquinho, ao 12h30. Vou aproveitar para deixar um convite, padre. No sábado, às 11h30 da manhã, tem Século News edição especial que a gente faz uma cobertura completa da viagem do Papa Francisco a Cuba. Bom dia para o senhor, a gente se vê no Século News. Obrigado, Renata, obrigado pelas informações. E é sempre bom lembrar que aqui na Rede Século XXI, que é a sua TV, a TV da sua família, você vai acompanhando essas notícias todas do Encontro Mundial das Famílias, do Papa com as famílias. Começou aí por Cuba, e em Cuba também está tendo esse encontro todo com as famílias, e depois o Papa segue para todos esses compromissos aí nos Estados Unidos, e que são encontros de grande relevância religiosa, sem dúvida alguma, mas também de conotação política. Está todo mundo esperando aí que o Papa Francisco traga mensagens fortes mesmo nesse encontro com a ONU, no encontro com o Congresso, no encontro com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Então, nós vamos ficar esperando aí o resultado desses discursos que você vai acompanhando aqui pela Rede Século XXI, vai acompanhando sempre na nossa programação e nessa programação especial do Século News no sábado. Você que é sócio evangelizador sabe que tudo isso só é possível graças à sua generosa contribuição. Você que contribui mensalmente com esta obra é que nos dá a possibilidade de levar até a sua casa essas notícias tão importantes para a vida das famílias e para a vida de toda a igreja. Então eu quero continuar pedindo você que participe comigo pelo telefone 1938719620, pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br e facebook.com/Rede Século XXI. Estamos aqui esperando a sua participação, esperando aí o nome da sua família. Você sabe que, terminado o Encontro Mundial das Famílias, os bispos representantes do mundo inteiro, das conferências episcopais do mundo inteiro, junto com os cardeais e algumas pessoas que foram nomeadas pelo Papa Francisco, vão participar do segundo momento do Congresso, do Sínodo para as Famílias. Esse Sínodo para as Famílias tem uma grande relevância nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Você tem acompanhado aí pelos meios de comunicação, tem acompanhado muita coisa de especulações até, mas tem aí ideias maravilhosas que vão chegar para nós, que vão ser decididas lá no Sínodo para as Famílias. E nós temos aí, já para partilhar com você, algumas ideias e uma matéria que fala a respeito desse grande acontecimento para a vida da igreja, que é o Sínodo para as Famílias. Acompanhe comigo. O Sínodo sobre a Família vai começar no dia 4 de outubro e sua agenda está cheia de temas importantes sobre o futuro da família. Um deles é o casamento. Em muitos países, a taxa de divórcio tem sido muito alta.
Nos Estados Unidos, cerca da metade dos casamentos terminam em divórcio. Existem muitas razões que explicam por que o casamento está em crise, mas algumas se destacam. Vivemos em uma cultura secular dominada pelo individualismo, o relativismo, o consumismo, o hedoísmo. Deus fica em segundo plano como se não fosse relevante. O cardeal Ennio Antonelli é o presidente emérito do Pontifício Conselho para a Família. Ele escreveu um livro chamado A Crise do Matrimônio e da Eucaristia. Ele escreve que é importante a igreja acolher aqueles que se divorciaram e que se casaram de novo, mas não acredita que devam receber a comunhão. Eles têm que fazer parte da vida da igreja com gestos concretos de boas-vindas, amizade e respeito. Por exemplo, com os irmãos separados, com os cristãos que não são católicos, eles podem estar na fila da comunhão para receber uma bênção. Muitos fatores também levam os jovens a escolher a união antes do casamento. Para o cardeal Antonelli, é muito importante mostrar a beleza do matrimônio cristão como testemunho concreto. Existem pessoas que podem mostrar que o casamento é lindo e realizável, com sacrifícios, mas também com grande alegria. Ele acrescentou que a igreja deve apoiar casais que conciliam as exigências da vida familiar com a vida profissional. A organização da sociedade, da economia ou do trabalho muitas vezes penaliza a família em vez de apoiar e promover. Basta olhar para quantos casais que são forçados a ficar longe uns dos outros por conta do trabalho. Há 4 anos, como presidente do Conselho Pontifício para a Família, o cardeal tem uma visão única sobre o próximo sínodo. Ele disse que não vai causar uma revolução nem vai deixar as coisas como estão. Em vez disso, será uma oportunidade para desenvolver a tradição da igreja. Olha que bonita essa definição que responde à inquietação de muitas pessoas. O sínodo nem vai causar uma revolução, nem vai deixar as coisas como estão. Mas vai ser um ponto culminante para viver ainda mais aquilo que é a doutrina da igreja, que não muda. Isso responde às inquietações de muitas pessoas, porque você sabe, as especulações todas que estão em torno desse sínodo, por conta das tantas crises que as famílias vivem, e eu tenho sempre prestado atenção que algumas pessoas que nem são católicas, e por conta de não serem católicas, não têm nem uma obrigação moral de viver os princípios da Igreja Católica. Isso que é muito interessante. Não são católicos, não professam a fé católica, alguns não professam nem a fé, e por conta disso não têm obrigação moral nenhuma, nem de viver a doutrina da Igreja, nem de viver os princípios da vida cristã, que estão intimamente ligados. Estão preocupados com as normas que o Papa Francisco está estabelecendo, com aquilo que o sínodo vai tratar e que se refere efetivamente à vida das famílias cristãs, à vida da família da igreja. Bem verdade que nós queremos ir ao encontro de todas as famílias, mas quando se fala a respeito de regra de doutrina, norma de conduta, são normas estabelecidas para aqueles que abraçaram a fé e que querem viver a fé. Agora, no âmbito de defender a família, nós queremos defendê-las, independente da crença, se vivem a doutrina ou não, se acreditam em Jesus ou não, nós vamos defender sempre as famílias. Mas é interessante lembrar isso. As famílias vivem em crise? Vivem. Nós estamos vivendo situações difíceis mesmo nas famílias. A igreja quer dar resposta para essas crises, mas não vai mudar a doutrina, não vai fazer uma revolução. Essa palavra do cardeal é belíssima. Nem vai causar uma revolução, nem vai deixar como está, mas vai trazer princípios fundamentais para que continuemos vivendo bem a doutrina da igreja sobre a família. Nós queremos rezar agora pela sua família, pedir a Deus pela sua história, pedir a Deus pela sua casa. Quais são as situações que você tem vivido? Eu sei que tem muitas famílias que têm sofrido por causa do divórcio, filhos que têm sofrido porque o pai foi embora de casa e a criança não consegue entender. E algumas vezes até pergunta à mãe, o que aconteceu, que meu pai não está em casa? E a mãe às vezes tem dificuldade de explicar. Os casamentos vão se desfazendo e algumas vezes vão se desfazendo porque desde a sua origem já foram mal concebidos. E nós queremos rezar por todos aqueles que estão vivendo grandes traumas por causa das situações difíceis na vida da família. A família é o centro da vida da igreja.
Tudo é família. Não tem como trabalhar na igreja, tem uma pastoral que cuida só da família. É verdade, tem a pastoral familiar e os movimentos todos que trabalham a família. Mas quando a gente fala juventude, é família. Quando a gente fala da catequese, nas suas várias instâncias, nós falamos de família. Quando nós batizamos, as crianças são levadas pela família. Então tem algo de importante que nós precisamos olhar para a situação da nossa família. E nós queremos rezar agora, pedindo a Deus para que a concepção de família seja cada vez mais latente, esteja na nossa mente, no nosso coração, para que vivamos aquilo que é próprio da vida da família. Eu olho aqui para a imagem da Sagrada Família e vejo, sempre a tradição nos apresentou essa Santa Família como modelo de harmonia. São José, pai e provedor da casa de Nazaré, que cuida de tudo, da educação de Jesus, de cuidar dos cuidados pessoais, de ensinar o caminho religioso da tradição judaica, de Nossa Senhora que cuida de tudo, como uma boa mãe, viveram a vocação exclusiva de ser pai e mãe. São José, a vocação de pai. A bem-aventurada Virgem, a vocação de ser mãe. Somente. Para cuidar do menino Jesus, cuidar da família. E aqui é a família, na sua ordem natural. O pai, a mãe, o filho. Nós queremos pedir pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, pela sua casa, para que a família seja valorizada. Com essa canção, nós queremos então pedir por você que é família, pedir uma bênção muito especial para a sua casa e para todos os seus. Em seguida quero rezar por você, rezar por todos os seus. Esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como o lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família. Apresento a família do José Lopes de Medeiros, de Campinas, a Ingrácia Maria Menezes, de Feira de Santana, na Bahia, a Dorma Modesto Nogueira Carvalho, o Antônio Lopes Ferreira, de Volta Redonda, a Jânia Raimunda de Souza, lá da Bahia. Apresento a Iraci Leite Tavares de Oliveira, de Campinas, Maria Santana de Jesus Santos, de Pedrinhas, em Sergipe, Ana Luísa de Andrade Lino, de Ibirarema, São Paulo, Lizelote Giora, de Encantado, no Rio Grande do Sul, a Marinete Janarelli Ferraz Gomes, de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, o Clédio Borges Santos, de Pirassununga, São Paulo. Todos esses nossos irmãos colocamos aqui diante da Sagrada Família para pedir uma bênção muito especial. Senhor Deus de bondade, Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas, sabe da necessidade de cada um, toca poderosamente na vida de cada uma dessas famílias. Restaura, Senhor, os casamentos, traz saúde, alegria, paz, cura. Toca nos que estão doentes. Que a tua mão poderosa, Jesus, que a tua mão que cura e que liberta, toque agora os corações, Jesus. Restaura as famílias,
Restaure os casamentos, Senhor. Nós precisamos da sua graça, precisamos da sua força. Abençoa, Senhor, essas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa você que está em casa nos acompanhando agora, que a sua vida seja abençoada pela graça de nosso Senhor. Que do coração de Jesus muitas bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E nós vamos para o intervalo cantando esse refrão. Tua família, volta para ela, lá no seu lugar. Já já voltamos. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está tua família.